Começou? Então, já começou com os professores, né? Mas o problema eu nem falei com vocês de horário dessa vez, porque não tinha condições, porque o que acontece? Por conta de todas essas confusões que tiveram aí por conta da pandemia, Ari, aconteceu que a gente vai ter que repor de novo esse semestre. Então, a gente repôs esse semestre que a gente está agora, é o 2020 ainda, barra 1. O próximo é 2020 barra 2. E aí, Hum, para não ter nenhum tipo de confusão, coisa, eu pedi para manter os horários, né? Que eram os horários passados. E aí, porque os horários passados, os que a gente fez antes da pandemia, foram feitos de forma que não batesse nenhum horário para quem está no período, para as pessoas do período, né? Então, por exemplo, quem está no sexto período, nenhuma das disciplinas bate horário, para poder estar essa coisa certinha. Então já estava tudo certinho, a gente não mexeu, ah, tá? Mas por isso, mas aí eu sei que tem gente, às vezes, que tá lá, precisa fazer uma disciplina lá do primeiro período e tá batendo com a do último, né? Mas a gente não teve condições de mexer nisso agora, não. Isso é só para o 2021/1. entendi. Não, só isso mesmo. Era isso? É porque eu vou precisar fazer álgebra um e física moderna. E aí eu queria Ai, que essas duas caramba. matérias não batessem. Ai, caramba, vamos ver se não bate, né? Qualquer coisa, conversar com a Patrícia e muda o horário. Física moderna vai ser na quarta-feira, acho que os 4 horas da tarde. Tá. E álgebra um é 60 horas, né? Álgebra 2 que é Isso. 90. Não, álgebra 1 e álgebra 2, 60. Álgebra 2 é 60? É. Achei que era 90. É álgebra, você está confundindo com álgebra linear 2. É, pode ser. Que aí você já fez, né? Álgebra 2 Já, você vai fazer ainda, né? vou. Tranquilo. Mas é só Não isso, não, sei. professor. Valeu. Não, tranquilo. Vamos ver se não bate, né? Que aí se bater, é melhor fazer física moderna. Mas eu vou falar com a Patrícia para não bater. Deixa eu até ver, eu tô com os horários aqui, antes da gente começar as aulas, eu tô mais ou menos com os horários aqui. Deixa eu só ver uma coisa. Vai ser o Cristiano em Física Moderna? Ele que vai. Não tem professor, a Patrícia, da Patrícia não, Débora. Não conheço. Eu também não conheço muito. Deixa eu ver aqui, se foi aqui que colocaram. Isso, o Alisson colocou aqui. Vamos ver os arquivos, horários do semestre. Deixa eu colocar aqui para você, já tô pondo. Ó, álgebra 1 tá na terça, pelo que eu tô vendo aqui, deixa eu ver, terça-feira. Terça-feira, o primeiro horário, das 14h50, cadê o outro? E quinta, viu, Iago? Entendi, professor. Álgebra 1, quinta, terça e quinta, E física tá? moderna na quarta. Física moderna é para ter ficado na quarta os 4 primeiros horários. Deixa eu só ver aqui. Esse daqui, análise, eu não sei como que eles colocaram, porque eu não estava participando aqui. Deixa eu ver. Uhum. Optativa, álgebra, cálculo numérico, topologia, tá. Então tá aqui. Optativa 2. Que eu não sei, aqui não colocaram física moderna aqui, porque aqui só tá mesmo as disciplinas que a gente dá, né? Que a gente oferece, bem que a gente que oferece física moderna e professor presta serviço. Por que que não tá aqui, eu não sei.
Ela geralmente aparece, eu acho que como optativa para licenciatura. Pelo menos nos planos que ficam no site do ICEMP, ela sempre está como optativa da licenciatura. Mas eu não sei. Ah, não, ela sim, mas é que ela tá num quadro que eu tô olhando aqui dos horários e não, não tá aparecendo aqui. Ó, mas também não tá aparecendo, só tá aparecendo algumas disciplinas nossas. Deixa eu ver se tem outro quadro aqui. Uhum. Ver se tá em outro lugar. Horários da matemática, proposta. Mas como é uma disciplina de semestre par, então ela vai estar em algum lugar, né? Ela vai acontecer, né? Não, ela vai acontecer, não. Vai acontecer. Eu já pedi isso pro Milton. E a gente já combinou que ia ser quarta-feira todos os horários. Só tô confirmando para não ter problema. Quarto período licenciatura. Ela é no. É para ela ser no quarto período. Vamos ver. Quarto período bacharelado. Isso mesmo, ó, tá na quarta-feira, olha. Começa às 16 horas. Ah, não, esse horário aqui não tá certo. Esse horário aqui não tá certo. Deixa eu só checar aqui para ver se. Quando foi colocado esse horário aqui? 30 de abril, é por isso, não é esse aqui não. Deixa eu ver se tem algum modificado ontem. Não, era esse que é outro que eu estava olhando mesmo, que não está dividido como licenciatura. Deixa eu ver se tem outro horário aqui. É, não está preenchido totalmente, está faltando coisa aqui. Uhum. Deixa eu ver nos postagens aqui, deve ter alguma coisa. Não dá para saber aqui porque só tá com as disciplinas que a matemática mesmo presta, não tá aqui, tá? Mas depois eu vou ver com o Alisson, mas assim, era para ter ficado na quarta-feira e álgebra tá na terça e na quinta, então não se preocupa não, Iago. Esse problema não tem. A Roberta também não vai ter problema, né, com, o, com a física moderna, porque ela só tem essa disciplina para fazer, né? Sim. Beleza. Então, vamos começar a aula então, pessoal. Eu estou vendo que o pessoal ainda não entrou. Já mandei uma lista, vocês viram que foi grande, né? Porque quase todo o conteúdo vai faltar mais um pouquinho só, tá? Mas até o final de semana eu ponho. Ontem, quando eu perguntei se ia ser só um capítulo, eu pensei que era um capítulo pequeno. Fui olhar hoje, o capítulo é bem grande, então ele é enorme. Pra você ter uma ideia, a gente tem uma optativa que é só transformada de Laplace. Imagina. Mas enfim, vamos lá. Povo,
Então vamos lá, continuando, né? Ontem só aqui, PowerPoint. Ó, pessoal, ontem a gente parou, foi aqui, né? Então a gente até comentei, então, a função, a delta de Dirac, né? Então o que a gente falou? Olha, então tem alguns fenômenos físicos, né? Que foi descrito. Então a gente define essa função delta pequeno aqui, só relembrando de ontem, né? Define essa função aqui, tá? Essa daqui é uma função ainda, né? Que é dada certinho. E aí, a gente definindo essa daqui, esse delta de epsilon, aí o delta de epsilon em t menos a, eu estou chamando ele de pulso unitário, né? A gente fez isso porque, olha, tem fenômenos físicos, como eu disse para vocês, né? Que eles são em um momento só, né? Num tempo, num instante, exatamente num instante. Uma pancada, uma batida de martelo, um chute numa bola, o raio que caiu no avião. Tudo isso gera um fenômeno que a gente chama de fenômenos de impulso, e que é assim, a gente não está acontecendo nada, então está tudo no zero. De repente tem aquele salto que a energia ela se torna infinita, né? E aí os matemáticos não sabiam descrever isso, e precisou vir um físico, que é o Dirac, para começar a descrever esse fenômeno, e aí depois desenvolver, aí depois em cima disso desenvolver a parte matemática dele, né? Como eu disse, então a gente tem ó, os gráficos dessa função delta aqui, da delta de epsilon, né? Eles são dados aqui. Então aqui, esses caras aqui, vocês vão ver que esse tem uma certa área, esse tem essa, tá? Esse tem uma certa área aqui, tem uma área aqui e outra aqui, tá? Que é a delta de A menos A. Essa função aqui, essa coisa aqui, esse é o mais interessante, porque aqui é o seguinte, todo momento está zero, como eu disse para vocês, em um dado momento, no momento A, você tem uma coisa ali que tira isso e a energia se torna quase infinita. E, teoricamente, entre aspas, a área debaixo disso aqui, ela vai valer 1, tá? Que é o que mostra isso aqui, olha, a área daqui, ó, a área de menos infinito até infinito, de delta de t menos a, ou seja, da função, do limite das funções pus, que chamo de função a minha, não é função, a distribuição é uma distribuição, tá? E eu não vou descrever, e como eu disse, eu não tenho condições de falar para vocês exatamente que é uma distribuição, né? Mas é a delta de Dirac. Ela tem área 1. Então, assim, olha, a maluquice é essa, olha, isso aqui é zero a todo momento, de repente ele está falando que aqui, ó, isso aqui dá área 1, tá? E aí muita gente não entendia isso, né? Porque é impossível, né? Uma coisa que é zero sempre, a integral é zero. Mas por quê? A gente está pensando numa função normal, uma função real. Quando a função não é, como isso não é uma função, então é todo possível, né? E a gente vai ver que isso tem várias aplicações, né? A gente fez as contas aqui, pegou umas propriedades, né? Uma das propriedades que a engenharia gosta, essa apostila da engenharia, né? Mas que eles gostam bastante é essa. Ó. Que isso aqui é a convolução da delta de Dirac com uma função f da função no ponto A, da função calculada nesse ponto, tá? Então, vamos lá. Aí ele fala aqui, né? A gente comentou ontem, né? Que ela é a derivada distribucional da delta de Dirac, que na verdade, olha, a gente pode olhar isso aqui como uma derivada, mas isso aqui não é uma derivada pontual, tá? Essa aqui é uma derivada que a gente chama de derivada generalizada, tá? Depois isso aqui precisaria gastar mais um tempo para explicar que a gente não tem, tá? O importante daqui é guardar o seguinte, que esse limite aqui, ou seja, a derivada generalizada da função de Riverside, que é essa daqui, é a derivada da delta de Dirac, né? É a delta de Dirac. Então, a derivada desse cara aqui no ponto T dá essa delta de Dirac no ponto T menos A, tá?
Vamos lá. E aí, também o que a gente falou ontem foi que a transformada de Laplace dessa delta de t menos a é exatamente a exponencial, ou seja, usando aquela propriedade, né, que a integral da delta de t menos a de uma função aqui dá a função no ponto, no ponto A, tá? Eu tenho isso aqui, então isso aqui me dá menos AS, tá? Então, a transformada de Fourier da delta é exponencial de menos AS, tá? Então, essas coisas, guardando essas coisas, a gente vai para as aplicações, né? E aí eu achei assim, a princípio eu queria pular isso, mas eu falei, vamos aproveitar para ver algumas aplicações. A gente na matemática quase não vê aplicações dessas coisas, vamos lá. A única coisa assim, que explicar exatamente a física completa e certinha, que teórica, tudo dentro dos conformes, eu não consigo, né? Mas a gente consegue, assim, interpreta aqui o fenômeno físico, tem as equações e a gente vê a aplicação da transformada de Laplace para resolver os problemas, tá? Então a gente vai ver como monta o problema aqui e vai resolver ele. Então vamos lá, primeiro a gente vai considerar esse circuito aqui. O circuito é o resistor, capacitor e indutor, né? Então aqui eu tenho um resistor, um capacitor e aqui é o indutor, né? Tá? E aqui é a diferença de tensão, tá? Aí, aplicada na tensão V de T, aplicada no tipo de pulso, tá? Então, aplicada do tipo pulso. Então, aqui é a tensão do tipo pulso. Então, essa bolinha aqui fala que a tensão é do tipo pulso. E aí, a tensão é uma tensão inicial vezes a função de Reversite em T menos A, menos a função de Reversite T menos B. Ou seja, a minha tensão é proporcional a um pulso. A função pulso. Quem que é a função pulso? É a diferença de duas funções de Reversite. A gente viu isso ontem, tá? Então, vamos lá. Eu vou denotar, como a gente já fez isso ontem, o I é a corrente, tá? E essa corrente, ela obedece à lei de Kirchhoff, tá? E aí, colocando a lei de Kirchhoff, a gente vai ver que o L, que é o resistor, que é o indutor, né? Então, o L vezes a derivada da corrente, vezes o resistor, vezes a corrente. Esse cara aqui, I sobre a carga, IC capacitância, 1 sobre a capacitância vezes a carga, é igual a diferença de tensão, tá? E aí ele explica aqui certinho, né? Aqui o que é a carga, né? Esse daqui é a tensão, então aqui na carga no capacitor, 1 sobre C é a tensão, sabe? É a tensão no capacitor, então a tensão no capacitor aqui é 1 sobre a capacitância, a carga vezes 1 sobre a capacitância, tá? E o R de T é a tensão do resistor, então aqui no resistor a tensão aqui passa o resistor vezes a tensão no resistor é resistor vezes a corrente, tá? E, claro, o R eu já coloquei que é a resistência, e o L de I aqui é a tensão no indutor, que é aqui, tá? Então, para ter a tensão no indutor é a variação da corrente vezes o L aqui, que é o indutor, tá? Montei essa equação. E aí o pessoal da física adora, né? Capacitância, indutância. E aí os alunos ficam com relutância, né? Mas enfim, brincadeiras à parte, né? Então, indutância que é o L, né? Então, olha, gente, a gente vai considerar as condições iniciais, ou seja, a corrente no ponto no tempo zero, ela vai ser zero, ou a carga no tempo zero não tem carga, é zero, tá? E a variação da carga é igual à corrente no ponto T. A variação da carga no ponto T é igual à corrente no ponto T, tá? E aí a gente vem e faz o seguinte, ó, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar essa função, essa equação aqui, vai derivar ela. Vamos derivar com relação a t. Derivando com relação a t, então, aqui eu vou ter duas vezes a derivada do i com relação a t,
duas vezes a derivada uma vez a derivada do i com relação a t, a derivada da carga com relação a t, e aqui a gente deriva as funções de Riverside. Só que a gente sabe que a derivada da função de Riverside no ponto t menos a é a delta de Dirac no ponto t menos a. A derivada da função de Riverside no ponto t menos b é a função de Dirac no ponto t menos b. Então, fazendo isso, a gente obtém essa equação, que olha, duas vezes a derivada da corrente, mais a resistência derivada primeira da corrente, 1 sobre I, 1 sobre a corrente. Porque, olha, aqui era a carga que tinha aqui. A gente derivou uma vez a carga. Para tirar o Q, a gente derivou aqui. Conforme derivou aqui, e usando essa relação, aqui vai ficar o I igual a tensão inicial vezes as funções delta de Dirac que eu pus aqui, né? Por que fez isso, gente? Porque aqui agora a gente tem uma função só de uma variável dependente. A gente precisa encontrar a corrente, né? Aqui a gente tinha duas. Aqui a gente tinha carga e tinha corrente. Agora aqui a gente só passa a trabalhar com a corrente, né? Aí ele fala que usou aqui as derivadas das minhas funções de Riverside e as funções delta de Dirac, né? E claro, se aqui, olha, usando essa parte da capacitância aqui, esses resultados aqui a gente tem que os dados iniciais, né? A gente consegue os dados iniciais, onde agora a derivada a gente vê como que é a corrente, né? Usando a equação 5.14, né? A gente usa a 5.14 e deduz que a condição inicial no zero é zero, da derivada do i, e a condição inicial na casa da corrente também é zero, tá? Olha, aqui só um parênteses, gente, se vocês quiseram variáveis complexas com a gente, esse i aqui, a corrente, aquele i lá das variáveis complexas, ele é inspirado aqui, tá? É por conta das coisas físicas que a gente usou lá. Quem trabalha muito com aquela parte de variáveis complexas é a física, né? E por isso que eles usaram o i lá, é que aquilo lá tem um pouco a ver também depois, não vai entrar aqui na questão, mas aquele i complexo lá aparece na questão da corrente, por isso que usa corrente também como i, tá? Então, mas assim, tem tudo isso aqui, a gente quer resolver esse problema aqui. Eu quero resolver esse problema, tá? De valor inicial, e a gente já sabe fazer como que eu faço. Aplico a transformada de Laplace dos dois lados aqui. Então, vamos lá, aplicando a transformada de Laplace. A transformada de Laplace da corrente aqui duas vezes, se vocês lembrarem, vai ser o quê? A transformada de Laplace da derivada é Nossa, eu nunca decoro aquela fórmula, gente. É só... Eu acho que eu tenho aqui, a gente tem, então vamos lá, só para a gente relembrar, né? De Laplace da derivada. Eu preciso aprender a colocar esses links, né? Vai ficar para a próxima. Aqui, ó. A gente tem as fórmulas, né? Cadê? Tá aqui, quer ver? Exatamente, olha. A derivada de Laplace, olha, de uma derivada, de uma função, é S derivada de Laplace da função menos a função calculada no zero. Se eu aplicar para a derivada da função, o que vai ser? Vai ser S, para a derivada segunda, vai ser S derivada primeira menos a derivada da função f no ponto zero. Só que a gente pode, essa daqui a gente já sabe quanto que é. Essa daqui é S, então fica S vezes S vai dar S quadrado, da transformada de Laplace de f, menos a transformada de Laplace da f no zero, tudo isso multiplicado por S, menos a derivada da função no ponto zero, tá? Então fica S quadrado menos SF de zero, Fn de zero. E se a gente quiser generalizar isso, Sn menos Sn menos 1 no zero, Sn menos 2 na primeira derivada, Sn menos 3 na derivada segunda, e assim por diante, até chegar no
na derivada de ordem 0 aqui, aqui fica a derivada da função de ordem n-1, tá? Com essas fórmulas, a gente consegue, então, calcular aqui. Voltando, né? Tá no outro lá embaixo, né? Isso aqui. Então, o que acontece aqui? Quando eu aplicar a transformada de derivada do Fourier nessas duas aqui, o que vai aparecer? Vai aparecer I, a gente está usando o I grandão como para representar a transformada de Laplace da, da corrente, tá? Então vai aparecer o quê? A transformada de Laplace da corrente ao quadrado menos S vezes calcular S vezes a corrente calculada no zero, só que a corrente calculada no zero é zero, menos a derivada da corrente calculada no zero, que é zero também. Então só vai ficar a parte da transformada de Laplace da corrente, tá? A gente aplica a transformada aqui, então ficou isso para a derivada segunda. Para a derivada primeira vai aparecer S vezes S vezes a transformada de Laplace de I, menos menos a corrente calculada no zero, que a gente sabe que é zero, deu zero. Então, por isso que todas essas coisas estão sumindo. E aqui a transformada de Laplace da própria corrente, 1 sobre S. A transformada de Laplace da derivada delta de Dirac, que a gente já viu lá, que é a exponencial no ponto A. Aqui, como é B, então é exponencial no ponto B, no B aqui, e tudo isso menos S, tá? E aí a gente faz uma continha, né? Aqui agora, olha, a gente tem isso aqui. Tudo a transformada de Fourier da minha corrente. Então eu posso tirar isso em evidência, tá? Tiro em evidência. Eu vou ficar com o quê? Eu vou ficar com L, S ao quadrado, RS, mais 1 sobre C. Tudo isso multiplicado pela corrente. E aí eu posso passar dividindo. É isso que ele fez aqui, ó. Passei dividindo. E agora eu só vou ajeitando as coisas. Por exemplo, aqui o que ele fez? Completou o quadrado, né, para chegar aqui. Então, completo o quadrado. Para completar quadrado, eu multiplico e divido por 2. E aqui ainda preciso eu preciso que apareça aqui um S. Eu preciso aqui que apareça um S, um R ao quadrado. Estou dividido por 2 vezes L. Ele foi, somou e subtraiu esse R ao quadrado 4 vezes L ao quadrado, tá? Então, ele completou o quadrado aqui para ficar com isso. Mas esse cara, o que eu faço agora? Tiro o V0 sobre L para fora, né? E separo essas frações, dessas duas frações. Esse eta aqui esse eta é o número que sobrou aqui, né? 1 sobre L sobre S menos R quadrado sobre L, 2 vezes L quadrado. Faço isso, tá? Por que eu vou fazer isso? Porque eu vou depois ter que aplicar a transformada inversa, gente. E a gente transformada inversa, lembra? Vocês lembrarem lá dos métodos os métodos de frações parciais, a gente sempre tem que transformar essas caras, né, nas coisas desse tipo aqui, porque essa coisa desse tipo a gente tem tabela para calcular a transformada de Fourier, tá? A gente quebra nas coisas que a gente tem a tabela. Então vamos lá. Ele fez isso por conta disso. Aí aqui, olha, do jeito que está aqui, da maneira que está aqui, a gente até sabe lá, pode procurar, a gente consegue encontrar a fórmula, mas assim, ele preferiu para exemplificar aqui colocar algum exemplo com valores aqui, para voltagem inicial, para resistência, para indutância e para capacitância, né? Então, ele colocou aqui valores, né? Então, a tensão inicial é 10 volts, o A ele colocou o A e o B eles colocaram o A como 1B igual a 5, para facilitar as contas, tá? A resistência é 2, que lembra
A unidade da resistência que eu esqueci, né? É ohm, né? Então, 2 ohms. A indutância, eu não sei, eu não lembro como que é, né? O H aqui, que eu não sei o que é que isso aqui significa isso aqui. E a capacitância também não lembro o que é, tá? Tá? Mas são unidades, depois a gente pode procurar lá. Ó, então, substituindo, a gente vai ficar com isso aqui. E aí, isso aqui a gente vai lá e consegue calcular a transformada de Fourier inversa, né? Então, aplica a transformada de Fourier inversa aqui. Apliquei. Então, desse lado aqui vai sair a corrente, tá? Aqui vai ficar 10 sobre 3, tá? Essa daqui, por que 10 sobre 3? Porque isso aqui vai ser, ajeitando isso aqui vai aparecer a função de Riverside no ponto A igual a menos 1, né? Igual a 1, desculpa. Então, a função de Riverside T menos 1. A exponencial de T menos S, porque aqui, quando a gente está desse jeito, a gente está fazendo a translação, eu estou até com as formas aqui, você está fazendo a translação no eixo T, tá? Então, T menos 1, como aqui está 1, aqui vai ficar T menos 1, T menos 1. Aí, o que tem de baixo aqui é o seno, tá? É o seno de 3T menos 1, porque a função, olha, aqui a função, a transformada de Fourier da função seno, se vocês olharem lá, é 1 sobre... se eu não me engano, é 1 sobre o f ao quadrado mais a quadrado, certo? Quando eu tenho exponencial de f aqui, quer dizer que eu estou fazendo a translação no eixo f. E qual é a translação? A translação é de t menos 1. Aqui, como é 1, aqui no expoentinho, aqui, como é 1, então você vai transladar 1. Como aqui está menos, quer dizer que então vai vir para cá menos. Então, 3t menos 1, porque o A é 3, tá? O A, a gente aqui, o A quadrado seria, né? O A, não A. O valor quadrado aqui é 3 ao quadrado, então por isso que está 3 aqui, tá? É seno, só que transladado Deixa eu ver, eu vou até escrever para vocês aqui. Se a gente fosse a transformada de Fourier da função seno de t, ela é 1 sobre s ao quadrado mais vou colocar aqui um d quadrado para não misturar com a. Quando eu estou fazendo isso aqui, olha, quando eu tenho uma coisa do tipo ES vezes F, tá? Que é o que eu tenho aqui. Isso. Aqui é mais fácil colocar, lembrar vocês da forma. A transformada inversa. A transformada inversa, tá? É menos 1. De E de menos S a. Isso aqui é F, o F grande, que é a transformada de Fourier da S. Isso aqui é o quê? Só lembrando vocês, isso aqui é a função de Versite no ponto T menos A, que é o que aparece aqui, ó, vezes a F no ponto T menos A. Tá? Então é isso que a gente está usando, calculando a transformada inversa. Tá? Lembrando, quem que é a função T menos A? A F de T. A F de T, no nosso caso, aqui é a seno. Então aqui vai ficar seno de 3. Só que por que ficou 3 aqui? Por que ficou 3 aqui? Porque aqui é o F de T menos A. Aqui, se eu for calcular a função aqui, 3, aqui é porque ficou só D. Ah, tá. Aqui aparece, não é D quadrado, é A, é 1 ao quadrado. Isso. Quando aparece A ao quadrado, seno de A ao quadrado aqui, é isso aqui. A ao quadrado. Ou D, né? Que a gente está usando. D. X, D, T. Aqui fica D ao quadrado. Então, por isso que apareceu esse 3 aqui. Tá?
Então, isso tudo tem tabela e a gente vai usando. Então, por que está dando esses valores? A gente só está aplicando a transformada de Laplace, tá? Inversa, a gente aplicou a transformada inversa e calculou a transformada inversa desse e a transformada inversa desse. A gente vai obtendo esses pontos aqui, tá? A mesma coisa esse aqui, olha, vai aparecer aqui, o A aqui é menos 5, então aparece menos 5 aqui. Aqui, a mesma coisa, vai aparecer como aqui é 3, então isso aqui é como se fosse o D quadrado, então vai aparecer 3 aqui. Função de Versailles no ponto T menos 5, porque aqui está 5. E aqui, deslocado também de T menos 5. T menos 5 aqui, tá? A gente usou todas as nossas tabelas e tudo que a gente fez para trás para poder chegar nesse resultado aqui, tá? Depois, se vocês quiserem, vocês precisam fazer isso estudando, tem que fazer, calcula separado, cada uma dessas daqui. Eu não vou fazer, porque senão a gente fica a aula toda fazendo só essa, tá? E aí tem que calcular desse. Então, eu só mostrei para vocês. Então, a tarefa de vocês aqui é calcular cada um desses pedaços aqui, tá? Para ver realmente chega nisso. Mas então, aplicando a transformada inversa, a gente chega nisso aqui, tá? Que é a corrente. Então, a corrente no meu sistema é exatamente isso daí. Tá? Minha corrente ali naquele circuito, tá? Ou seja, olha o que está acontecendo. Então, chegou no... A gente olha aqui, então, olha, a função de Versailles com ponto 1, né? Então, o pulso, a tensão que a gente estava tendo quando a gente fez. A gente colocou o A igual a 1 e o B igual a 5, então é o pulso, é a função pulso no T, função pulso no A começa no A igual a 5, então é como se tivesse ligou no A igual a 1 e desligou no A igual a 5. Então a gente tem que a corrente que teve nesse circuito é exatamente dada por isso aqui, tá? E aí, ó, a gente vê pelo gráfico, ó. É exatamente olha o que aconteceu. Ela foi, ligou no 1 igual a 5, foi percorrendo, voltou a zero no T igual a menos 5. E depois começou de novo o fenômeno. Isso foi se repetindo durante a reta toda, né? Aí, aí depois ele vai discutindo os casos amortecidos, tá? Então, quando o eta é menor que zero, ele dá alguns valores aqui para a gente fazer com a resistência, você ganha outro, vai fazendo a mesma coisa, aplicando a transformada inversa, calculando aqui, a gente vai obter outras funções, né? Aqui, tá? Como eu disse, tem que só vocês. O que tem que fazer aqui, gente? Só olhar as propriedades que a gente tem de translação no eixo CS, translação no eixo T, tá? Transformada de Laplace, mais a tabela de transformada de Laplace, você chega exatamente nisso aqui, tá? Chega exatamente nessas funções aqui. Depois que eu falei para vocês, eu não vou fazer isso, porque senão a gente fica a aula toda, tá? Como é só para mostrar a aplicação, aí depois ele vai supondo eta igual a zero, então como que fica as funções, tá? Aí, assim, gente, fora, a não ser que vocês queiram, que vocês quiserem, a gente faz isso aqui agora, mas eu não queria para não perder muito tempo. Mas olha, por exemplo, o eta igual a zero, eu tenho isso aqui. Aí eu só pergunto para vocês, gente, vocês entenderam que tem que aplicar a transformada inversa? E para eu obter o I aqui, esse I aqui, ele é exatamente isso aqui, ó. Certo? Que aí eu tenho que calcular a transformada inversa, calcular aqui, calcular a transformada inversa disso aqui, ó. Opa. Tá?
a minha intenção não é explicar exatamente o fenômeno físico, né? Tem coisas aqui que a gente não entende aqui, a gente teria que ficar procurando, né? Tá sem tempo para fazer isso. Mas vocês entenderam que é isso? Aí aqui eu aplico que a transformada de Laplace inversa, ela é uma transformação linear, aplico a transformada nesse, menos a transformada desse aqui. Aí eu vou ter que calcular quem é exatamente a transformada, quem dá isso aqui, tem que calcular quem dá isso aqui, tá? Esse pedaço aqui é transformado de Fourier, desse pedacinho aqui, ela é a função de Riverside, porque aqui eu estou deslocando no eixo t, é a transformada de Riverside no t menos 1. Certo? Exponencial de menos t menos 1 vezes a função que geraria essa transformada de Laplace aqui. A gente só lembrar que a transformada de Laplace de t é igual a 1 sobre s ao quadrado. Aqui ela está deslocada no t menos 1. Então, por isso tem o t menos 1 aqui. Tá? A mesma coisa esse lado aqui. Que eu ia perguntar, pessoal, alguma dúvida disso? Pelo menos tem que fazer isso? Vocês podem ter dúvida nas contas, mas para ter dúvida nas contas, vocês vão ter que fazer. Eu vou deixar esse trabalho para vocês, tá? Para calcular ali, a hora que vocês estiverem estudando, vocês têm que calcular aquilo, tá? Mais alguma dúvida nesse processo? Outra aplicação. O cálculo de deflexão da viga. Sabe o que é deflexão? É assim, quando você tem você está montando lá, você está numa construção, você faz toda aquela ferragem lá, ou você vai montar as vigas, você tem que calcular aquilo para... Os caras, isso hoje em dia tem programa de computador, mas antigamente tinha que ser feito na mão, né? Mas os caras tinham que calcular uma coisa que eu chamo de fenômeno lá de cisilhamento. Que é assim, é só vocês pensarem, pensa numa tesoura. Qual que é a força de corte que ela precisa quando você aplica uma tesoura? O que acontece quando a gente aplica num papel ou numa coisa para cortar? Você tem uma força aqui, ela vai agir, a parte de baixo da tesoura vai agir subindo, a parte de cima agir descendo e vai fazer cortar ali, tá? Esse fenômeno se chama de cisalhamento. Essa força, isso tem que ser medido para as vigas, porque assim, às vezes você vai colocar uma carga ali em cima, vai colocar um monte, sei lá, vai colocar um prédio em cima de uma viga, de várias vigas ali. Então você tem que calcular esse tipo de força, senão o prédio cai, tá? E por isso que aparece esse tipo de problema aqui, tá? Você tem uma viga, você tem que saber que tipo de força que ela vai aguentar ali, tá? Então aí tem alguns cálculos, né? A gente vai montando o problema e também usa a transformada de Fourier para resolver ali, a transformada de Laplace, tá? Ó, então você pega uma viga, a viga elástica, porque ela tem, a gente está supondo que ela tem esse fenômeno de ficar mexendo, né, ou esticando, porque você não pode ter uma coisa muito rígida, senão ela quebra, tá? Então, é uma viga elástica, o comprimento dela é L, tá? A gente vai colocar essa viga sobre o eixo X, onde o primeiro extremo está tá na origem e o outro extremo da esquerda está na origem, o extremo da direita está em L, tá bom? Eu suponho que essa viga ela está sujeita a uma carga que eu vou dar o nome de WX, que provoca a deflexão, né? Ela faz ela mexer, né? Aqui provoca a deflexão no ponto X, onde está dentro do intervalo 0L. Então, lá no X, a gente sabe que tem algum movimentinho ali dentro, tá? Então, para pequenas deflexões, então a gente está supondo que é pequeno o negócio, né? Podemos aproximar a curvatura. Curvatura, vocês sabem o que é a curvatura, né? É uma função. É uma função que é vinda da variação instantânea do ângulo do ponto X. Esse ângulo ele é formado com a tangente e o eixo X, tá? Então você tem a tangente
Depois o eixo X a gente pega essa diferença, né? A gente vai querer saber ali, né? Então, onde tem, por exemplo, tem curvatura, a gente trabalha com ângulo, né? Então, a tangente, a gente sabe que, então, a curvatura é a variação desse ângulo com relação ao ponto X, né? Com relação ao deslocamento na viga, ali, né? Os deslocamentos verticais, pode colocar assim. Então, se esses deslocamentos forem muito pequenos, a gente pode dizer que a curvatura ela é a variação desse ângulo, tá? E aí a gente vai explorando, a partir disso a gente vai explorando, tá? A gente sabe que, se é a tangente, a gente sabe que se eu tenho um ângulo, a tangente, a variação a inclinação da reta tangente é com relação ao ponto X ali, ou seja, a derivada de uma função da y, se ela for a reta tangente, a inclinação dessa reta é a tangente do ângulo, tá? É a derivada. Para ΔX pequeno, né? Então, se ΔX for pequeno, a tangente se aproxima do próprio ângulo, né? Então, lá, se vocês olharem lá no círculo trigonométrico, a gente sabe que a gente está usando esse ângulo, né? A parte de fora ali do círculo. A gente sabe que se for pequeno, a gente consegue pegar, se a gente conseguisse dobrar esse cara aqui e calculasse com a tangente, eles iam dar mais ou menos o mesmo tamanho. Então, a gente aproxima. Então, eu estou supondo que isso aqui, olha, que a tangente vale o próprio θ, tá? Aí, o que eu faço? Aqui a gente tem a variação. Então, para poder colocar essa informação que a gente obteve aqui junto com a curvatura, ou seja, usar o y aqui, a gente vai ter que derivar isso aqui uma vez mais, né, para obter esse cara aqui desse lado. Então, a derivada segunda vai dar a curvatura. Derivada segunda do y. Tá? Vai ter a curvatura. Agora, por outro lado, aí eu uso a lei de Hooke, né? A lei de Hooke, ela me diz que a curvatura é aquele momento o m de x, tá? Esse m de x a gente já vai ver o que é, tá? O e vezes i, a gente vai ver tudo que significa isso. O e é o módulo de Young, tá? Aí é uma coisa física, uma constante física. O i é o momento de inércia da viga. E o m de x é o momento fletor, tá? É o momento fletor naquele ponto x, que é o momento fletor, é como a viga ela está fazendo assim, então quando ela está fazendo isso, você tem esse momento que ela torce, né? Quando ela está torcendo, a gente chama isso de momento fletor, tá? A variação do momento de inércia de mx, tá? A variação desse momento de inércia de x, que é o mx, tá? A variação dele é exatamente a força de cisalamento. Nossa, eu tenho dificuldade para falar, cisalamento mesmo, né? Essa coisa de quando você tem a variação das coisas, a força de cisalamento, a força que ela aguenta aqui para não romper, né? Então, essa variação do M aqui, ela é a V de X. Ou seja, o que a gente está fazendo aqui é montando a equação, tá? E a variação da força de cisalamento é um WX, que é o WX. Vamos lembrar só quem que é o WX. O WX aqui é a carga. A carga que a gente supomos que a viga está sujeita a uma carga WX. Então, essa força de cisalhamento, a variação dela dá essa carga, tá? Bom, de novo, a gente tem que fazer a mesma conta. Olha, aqui eu tenho a derivada da m, x, a v de x. Eu tenho que fazer aparecer, eu tenho que comparar com essa coisa que tem o w aqui. Então, eu vou ter que derivar mais duas vezes para poder fazer aparecer o w nessa conta aqui. Comparar o w com m. Foi o que ele fez. Derivou duas vezes essa daqui, perdão. Obtive a derivada com relação a v, que é w. Então, obtive isso aqui. E aí, eu vou poder, de alguma forma, colocar aqui. Mas para colocar aqui, agora eu vou ter que derivar mais
aqui derivada 2 vezes da m. Então, eu vou ter que derivar 4 vezes desse lado para dar 2 vezes desse lado aqui, tá? Então, foi isso que ele fez, ó. Derivo 4 vezes aqui. A hora que eu derivar 4 vezes, o e e o i são constantes, tá? Por isso que não aparece. Então, eu derivo 4 vezes desse lado, vai ser 2 vezes desse. A derivada segunda do m é o wx. Então, por isso que apareceu o wx aqui, tá? E aí a gente começa a supor. Então, eu vou considerar que essa viga está engastada. O que ela está engastada? Ela está presa, tá? Ela está presa. Então, se ela está presa, ela está o y igual a zero, ou seja, o movimento dela vertical não tem, tá? E a variação desse movimento não tem, a velocidade desse movimento não tem. Então, ele vai ser isso tanto na ponta do lado esquerdo, tanto na ponta do lado direito. O que significa ela está presa, engastada? Que o y de zero e o y de l são zero. O que significa não ter também, ela não está tendo variação ali na ponta, né? Não tem variação do movimento. Significa que também que a derivada do y no ponto 0 e l são zero, tá? São as nossas condições iniciais, tá? Além disso, aí tem assim, essa carga WX aqui, ela está concentrada, quando a gente está assim, a carga com ponto X está concentrada no ponto XL igual a 3, sabe? Então, eu peguei a minha barra, dividi em 3 pontos, peguei no ponto XL igual a 3. No ponto X igual L igual a 3. E eu vou falar que a intensidade dessa carga é um P0, tá? E aí eu vou modelar isso daqui. Então, a força, essa W aqui, a minha carga, ela é a carga inicial, né? A intensidade da carga inicial, vezes a delta calculado no ponto x menos 3, tá? Aqui de novo apareceu a delta de Dirac, tá? Por quê? Ah, mas por que apareceu a delta aí, professor? Lembra que eu falei para vocês? Eu estou concentrando a carga, estou concentrando no momento t, x igual a L3. Lembra, a delta tem a ver com essa coisa. Ela sempre está concentrada num ponto, no momento. É a hora que eu, por exemplo, recebi a pancada. Vamos supor que a viga está recebendo uma pancada no ponto L igual a 3. Quem que vai descrever isso para mim? A delta, tá? A delta de x menos L3. Então, aplicando aí agora, eu vou aplicar a transformar de Laplace na minha equação 5.32, né? Claro, substituindo a WX por isso aqui. A hora que eu aplico a transformar de Laplace, foi como eu falei para vocês. Aqui é a transformada quarta. O que vai aparecer aqui? Vai aparecer a transformar de Fourier da y, S a quarta, mais a transformada de Fourier da y, S ao cubo, mais a transformada de Fourier da y... Ah, não, é só da quarta, perdão. A transformada de Fourier da y, S a quarta, menos a derivada, a terceira da y 1.0, S ao cubo. A derivada não, perdão. Eu vou substituindo, né? Vai ser a S, o zero, né? A y, o zero. S ao cubo, tá aqui, menos. Aí, menos a derivada primeira da y, S ao quadrado. A derivada segunda da y, S. E a derivada terceira da y, aí fica sem S, nada. Que é aquelas fórmulas lá que a gente tem da derivada da transformada de Laplace da derivada. E aqui é fácil. O E e o I são constantes. Então, eu aplico a transformada de Laplace na delta de Dirac. A delta de Dirac, a gente já sabe, a transformada de Laplace dela é a exponencial desse expoente aqui, S. Tá aqui. Agora, só eu substituo os dados iniciais, né? A hora que substituir os dados iniciais aqui vai dar tudo, esse aqui e esse. Eu não tenho, então eu vou pôr uma constante. Esses dois a gente já sabe que é zero, então essas duas, essa primeira aqui e essa segunda é zero. E eu só vou ficar, essa daqui eu vou colocar como um C2, um C1, um C2, porque aí eu teria que dar esse momento, essa coisa aí. Como eu não sei, eu ponho constante, e aí eu vou ter que S a quarta de Y de S é menos S, C1 menos C2, igual a P, a carga, no ponto E de Y, exponencial de menos L sobre 3, tá?
Para resolver e para achar a solução disso, eu aplico a transformada inversa, né? Eu acerto as coisas, né? Acerto aqui, passo todo mundo para lá, divido tudo por S a quarta, tá? Eu vou obter essa expressão aqui, ó. E aí eu aplico a transformada inversa. A hora que eu aplicar a transformada inversa, gente, quem é a transformada inversa de S ao cubo? Sempre lá vocês têm que lembrar lá na transformada de Laplace que, se vocês lembrarem, a transformada de Laplace de t elevado a n menos 1 é igual a 1 sobre S elevado a n. Tá? Só que, tá faltando um n. N menos, aqui é 2 fatorial, isso. Só 3. N menos 1 fatorial. Só lembrar lá, tem uma tabela. Então, gente, a gente tem aqui, ó, transformada de Fourier, S ao cubo. Então, quer dizer, para S ao cubo, para ter dado ao cubo aqui, quer dizer que eu estou calculando a transformada de Fourier da minha t elevado, ou x, né? Que a gente vai usar x, né? X elevado ao quadrado. Tá aqui. Vezes 2 fatorial. Por que o 2 fatorial veio para baixo aqui? Porque aqui a gente só tem uma constante sobre o s ao cubo. Estaria faltando o fatorial. Então eu passo dividindo lá. Então aqui vai ficar 2 fatorial. Tá vindo daqui, tá? X quadrado. Aqui, S a quarta. S a quarta quer dizer que eu tinha um x ao cubo. Se eu tinha um x ao cubo, aqui, 3 fatorial aqui, tá? Mas esse cara aqui, essa coisa é constante, agora tem que calcular isso aqui. Isso aqui é a transformada de Fourier da x menos L ao cubo, né? Isso aqui é uma adaptação dessa fórmula aqui para quando está deslocado no eixo, tá? Está deslocado aqui no eixo S. A gente deslocar no eixo S, a gente calculou lá a função do eixo S, não, no eixo T. Ou no eixo X, né? No caso, a gente está usando no lugar do T o X. Então, vai ser x menos o ponto que a gente está calculando aqui, olha, esse cara aqui. X menos L sobre 3, elevado ao cubo, dividido por 3 fatorial. Porque aqui, olha, é o S a quarta. Tá? É essa fórmula aqui, só que essa fórmula não está começando aqui, é quando a gente está calculando T menos... Aqui é T menos 0 elevado a N. Essa daqui para usar, teria que ser T menos 1A elevado a N menos 1. Aí você tem aparece essa exponencial aqui, tá? A gente fez isso também anteriormente. Então, 3 fatorial. Vezes a função de Riverside no ponto, porque a gente está transladando, né? Transladando no eixo X, no ponto L menos L3, L sobre 3, tá? Sempre quando estiver transladando no eixo, a gente tem a função de Riverside, no eixo X. Ou no eixo T lá, quando a gente está em ST, no eixo T ou T ou S. Aí aqui a gente só faz essa expressão a gente consegue escrever ela de forma mais pragmática, porque a função de Riverside, antes do L igual a L sobre 3, ela é zero. Então essa parte toda some. Por isso que ele colocou, ó, entre o zero e o L sobre 3, a função de Riverside é zero, dá só esse pedaço aqui. Quando o x está maior que L sobre 3 e entre L, aí vale a expressão toda, tá bom? Aí eu tenho isso aqui, L sobre 3, e a função de Riverside, ela vale 1, por isso que ela não aparece mais aqui, tá? Aí, gente, para calcular essas constantes C1 e C2, que são a derivada segunda no ponto zero e a derivada terceira no ponto zero, a gente pode usar a própria expressão. A gente vai lá, olha, quanto que dá
quanto que dá a y no zero, a y no L, a y no extremo, no extremo direito. Ela dá zero. Mas quer dizer isso é zero, quer dizer que essa expressão aqui toda tem que ser zero. Tá? A gente usa essa fórmula de baixo, porque eu quero saber x no L. Substituo a derivada no L. Então, eu derivo essa função aqui e calculo no L. A gente vai usar a derivada dessa função com relação a x e calculo no L. Quando a gente faz isso, ó, cai num sistema aqui. A gente vai cair a gente cai num sistema, ó, a gente tem um sistema onde tem o L, o C1 e o C2 são variáveis, tá? E essas coisas aqui tudo são números, né? Então a gente cai num sistema linear, que ele pôs já na forma matricial. Aqui usou a fórmula da adjunta para resolver o sistema, tá? Mas aqui pode resolver de qualquer forma. Mas essa daqui é a adjunta. 1 sobre o determinante dessa matriz pode fazer, né? Que é dar isso aqui, deve dar L quarta sobre 12, vezes a adjunta, a inversa da adjunta, não, a adjunta, calculada nesse ponto aqui, tá? Isso dá para mim quem quer C1 e C2, né? Aí você descobre que C1 e C2 são essa coisa. Precisa fazer do jeito que ele fez? Não, você pode fazer do outro jeito, do jeito que você quiser. O melhor jeito possível. Na verdade, nem foi o que eu falei, né? Ele fez melhor, né? Ele calculou a inversa dessa matriz aqui, calculou a inversa e multiplicou aqui. Tá? Aí a fórmula da inversa, a gente tem várias formas de fazer. E aí a gente obteve, então obtém quem que são as constantes C1 e C2, né? O problema desses problemas de física é isso, né? Que tem um monte de coisa aqui que fica poluído o problema, né? Não fica bonitinho, tá? Pessoal, de novo, quanto à questão física eu falei, né? Eu fui falando mais ou menos o que eu fui entendendo, eu não tive tempo de procurar certinho, mas a gente entendeu qual é o processo, eles montam um problema, isso aí é coisa física, a gente tem um problema, o que eu faço? Aplica a transformada de Laplace. Tá? Daqui a pouco a gente vai ver para a gente mesmo, na semana que vem, né? Deixa eu só até ver, semana que vem, hoje é dia 2, né? Hoje é dia 1. Deixa eu olhar aqui no calendário certinho. Só para ver até para a gente... O calendário tá fácil aqui no celular. Ó, então praticamente a gente vai ter aula essa semana. Terça-feira, na quinta, não tem aula, tá? Então eu vou fazer ela síncrona e mandar para vocês. E aí a gente vai ter aula no dia 7, 8 e 10, né? Aí eu só ia perguntar para vocês, que dia que a gente marcou a prova mesmo, pessoal? Professor, eu não lembro. Ó, Que é dia 10. dia 10, né? Então vai ser na quinta-feira que vem. Bom, essa última parte eu vou cobrar só mais uma lista, tá? Para vocês entregarem no final. A prova vai até a aula só a parte teórica de transformar de Fourier, né? Aqueles primeiros. Essa coisa de aplicação não vou pôr, tá? Essas eu vou cobrar na lista, tá? Então aquela lista de ontem, ela cobre a prova, tá bom? E a gente faz no dia 10. Se precisar alguém fazer recuperação, a gente vai mexer no dia 14, tá? Para recuperação. Aí eu acho que dá tempo certinho. Pra gente fechar tudo certinho no dia 19, tá bom? Eu não sei se alguém depois, a pessoa que for se achar que precisa fazer recuperação, depois entra em contato comigo, tá? Mas eu acho que tá suave. E aí eu vou terminar, já que eu terminei de corrigir quase tudo de vocês, né? Aí vai ter aquela lista final, essa lista final, mais a próxima lista que eu vou pôr para vocês das aplicações e o restante que vai ter aqui. Talvez o que entre um pouco na prova, que vai ser a aula do dia 7, a parte de convolução, tá? Tem uma pequena parte de convolução e uma aplicação em equações diferenciais, que talvez essas aplicações para equações diferenciais eu ponha.
O que eu não vou pôr essas aplicações aqui. Isso aqui é só para vocês verem e a gente depois eu coloco na lista, tá? Uns 2 exercícios para a gente só fazer, tá bom? Porque vocês estão vendo o jeito que é. O problema é isso aqui não tem dificuldade nenhuma, gente. Vocês pegarem para ver, não tem dificuldade. Vocês pegarem para fazer, não tem dificuldade. O problema é o seguinte, que a gente dá matemática, e isso é um erro, né? A gente não tem esse conhecimento da física certinho para interpretar certinho o que que significa essa solução aqui. Eu não sei explicar exatamente para vocês o que é, tá? E por que significa? Às vezes, essas constantes, quando aparece assim, isso aqui, olha, quando ele acha que C1 e C2 é isso aqui tem todo um significado. Isso eu não sei falar para vocês, mas o que a gente consegue como que resolve isso? Você tem um problema aqui, tá? Que foi esse aqui que a gente teve, tá? Com isso aqui. Você tem esse problema. Como você resolve? Você aplicou a transformada de Laplace dos dois lados, obtém todas as transformadas, depois aplica a transformada inversa para obter a solução, tá? Isso foge um pouquinho da parte matemática, mas eu achei legal para vocês verem as aplicações. Olha. A próxima é a aplicação do metabolismo. Tá? No metabolismo nosso, metabolismo humano. Tá? E aí aquela coisa, né? Quando você toma uma medicação. Tem várias aplicações. Eu acabei de participar de uma banca faz um mês e meio atrás que a menina ela trabalhou com uma coisa que chama círculo circadiano. Mas todo mundo, o que é isso, professor? É o seu ciclo de sono, de levantar e acordar. É dormir e acordar. Que horas que você levanta, que horas que você vai dormir. Isso forma um círculo e esse ciclo chama ciclo circadiano. Essa menina trabalhou em parceria com o pessoal da medicina lá da Federal do Rio Grande, tá? Ela tem dados de pacientes mulheres que acabaram de fazer uma operação para retirada do útero, né? E aí calculava se isso influenciava no sono ou não. Aí isso era uma coisa que eles chamavam lá de dinâmica de osciladores, e aí nessa dinâmica, aí tinha algum. Aí que mais ou menos o estudo apontou que foi legal? Quando você. O, o fato de você fazer uma cirurgia para te retirar ali, o útero não mexe no seu sono, mas sabe o que eu. Tinha alguns casos que mexia, qual que é o que alterava, qual que é os casos que alterava nas pessoas que não tinham um círculo formado, fechado, igual a gente, eu não sei vocês, às vezes vai dormir muito tarde, acorda muito cedo, no outro dia vai dormir muito cedo e acorda muito tarde, não tem esse círculo certinho, então na hora que você fez a cirurgia, bagunçou mesmo, tá? E sentiu muita dor depois. Ele calculou também, mostrou lá a questão da dor, tinha muita dor também. A pessoa que tem esse ciclo de não dormir direito, fazer essas coisas assim, ou seja, o povo da balada aí todo dia, não é vocês, tá? Mas eu lembro quando eu tava aí, às vezes eu ficava no Heraldo lá, no coisa, né? Esse pessoal, quando passa por cirurgia, tava passando muita dor, né? Por conta disso, pelo descontrole, né? E mostrou matematicamente isso, foi bem legal, tá? Aqui, só voltando, né? Deixa eu ver se dá tempo agora, são 11h07, a Carol tem que dar aula 11h20, eu tenho que vazar daqui. Deixa eu ver, é melhor. Eu vou deixar para aula de segunda, vou deixar essa parte aqui para aula assíncrona da quinta-feira, tá? Vamos parar por aqui. Pessoal, não sei se eu falei com vocês, eu falei com o pessoal do noturno. Vocês viram que o seu Heraldo lá faleceu de Covid? Aquele lugar que eu não sei quem vocês iam comer pastel lá, eu ia, né? Eu lembro de ir com vocês, alguns de vocês lá. Gostava bastante de ir lá. Não sei se. Chato, né? Uhum.